Paz, moçada, mais uma vez nós estamos aqui. Hoje nós iremos falar de um tema assim maravilhoso, né? Na verdade, nós vamos falar do tema que dá origem à depressão, né? Que é o passado. Quando eu vou falar de passado, eu gosto muito de lembrar de uma fala que Jesus teve no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 21 e 22, que diz assim: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Gente, quando Jesus fala dessa ruptura, me leva a analisar que o passado não cabe no presente, né? Lógico que a gente sabe que o Senhor, ele ele está tratando o jejum e não é nesse contexto de passado, presente e futuro que ele está falando. Mas quando eu li isso, que eu estava em um momento de depressão, foi o insight, né, que eu tive naquele momento. Que não tem como você abrir portas para o novo se você ainda vive no velho, né? E uma das coisas que ficou muito marcada foi, nesse material que eu recebi, foi falar dos 3 inimigos da vitória pessoal. Então eu dividi esse 6º vídeo que nós estamos fazendo desse material, do desafio feito pelo Tiago, Mestrado da Vida. Eu dividi ele em 2 vídeos, vou gravar um hoje falando do passado, e amanhã eu irei gravar o outro falando dos 3 inimigos, dos 3 inimigos da vitória pessoal. Mas o que gera esses prejuízos no passado? A ofensa. A ofensa, ela separa famílias, separa ministérios e limita propósitos, limita destinos, né? Então, a ofensa ela é utilizada como uma estratégia para poder afastar nós de Deus e das pessoas. Por quê? Sem Deus e sem pessoas, nós não vamos em lugar algum. Nós dependemos de Deus e precisamos das pessoas. Porém, quando se é ofendido, abre-se uma ferida emocional. E essa ferida emocional, ela pode até causar uma raiz de amargura, um rancor, né? E a ofensa, ela, quando você é ofendido, você fica ferido. Mas quando você ofende, você gera uma angústia, né? Quando você é a parte que ofende, você atrai para você uma angústia, né? E uma das 3 portas de entrada que foi tratada para a ofensa, que me chamou muita atenção, é o abuso, a humilhação e o abandono, né? Ou a rejeição. E quando você vai analisar essas 3 situações, nós vemos que as portas da ofensa, esse abuso, ele pode vir de pessoas da família, de líderes, de chefe, vai sempre vir de pessoas importantes. Você vai sempre sentir que você foi abusado, né? Isso, abuso em um contexto geral, né? Tem os abusos também num contexto sexual, que vai sempre vir de uma pessoa da sua confiança, de uma pessoa que não foi escolhida para tal, mas no entanto pratica, né? De uma pessoa que você espera totalmente o oposto. Mas aí a atitude dela te faz se sentir abusado, invadido, né? Então é uma porta muito séria, principalmente quando vem de pai, de mãe, de tios e quando tem uma ligação sexual. É muito sério isso. Isso vai gerar uma humilhação,
né? E tem a humilhação também num contexto geral, que talvez a pessoa já está ofendida e se sente humilhada, né? E talvez a pessoa já se sente humilhada por uma questão social, por uma questão física, enfim. O contexto geral da humilhação também é uma porta, né? E o abandono, a rejeição. A gente vê muito isso, né, nas gestações, as mulheres que geram sozinhas, filhos que são criados sem os pais, né, sem a presença do pai, sem a presença da mãe, mulheres que são, de certa forma, repudiadas por seus maridos e maridos que são repudiados por suas mulheres. A pessoa se sente rejeitado, abandonado e automaticamente ofendido. E essa ofensa vai gerando uma raiz de amargura, que nós vamos falar sobre a raiz de amargura depois, vai ficar para o próximo vídeo. Mas hoje, essas portas, elas vão nos limitar, elas vão nos impedir de avançar, elas vão nos bloquear e a gente não consegue se preparar para um propósito futuro. A gente fica limitado ali naquele espacinho. Então, quando Deus fala que não se tece um tecido novo em um pano velho, na minha concepção, tirando ali, extraindo o contexto que Jesus estava tratando do jejum, eu entendo que nós precisamos deixar o passado para trás. Literalmente largar de picuinha, entende? Largar de disse-me-disse. Aprender a perdoar o quanto antes. Inclusive, o perdão é um dos 3 pontos para nós sermos libertos do nosso passado e das ofensas que nos foram feitas. O perdão, ele vai tirar um peso das suas costas, sabe? Às vezes a gente vive ali com o peso do quê? Da injustiça. Se sentindo injustiçado, que a pessoa nos ofendeu, nos machucou, nos humilhou, e na nossa concepção humana a pessoa está seguindo de boa. Só que a gente esquece que quem ofende carrega uma angústia. Quem é ofendido vai gerar rancor, raiz de amargura e vai ficar paralisado. Mas quem ofende vive com a angústia. Então o perdão vai liberar ambas as pessoas para a justiça divina. Por quê? O Senhor é a nossa justiça, né? A nossa justiça, ela vem do Senhor. Nós não temos que nos preocupar com a pessoa que nos ofende. Nós temos que buscar perdoar para que nós possamos ser livres. Livres de um peso que não é nosso. Nós não precisamos carregar tralhas, lixo, né? Então nós podemos seguir livres desse peso. E o perdão é decisão. Gente, não espera a vontade de perdoar, viu? Porque tem pessoas que vai ter vontade de perdoar e vai aprender a perdoar? Tem, gente. Mas perdão é decisão, você precisa decidir perdoar. Porque quando você decide, lembra que nós falamos do poder da decisão? Vira hábito. Então, quando você decide, você vai gerar um hábito de fui ofendido, perdoei. Porque entre eu e Deus não pode existir nada, né? Então, o perdão, ele é limitado. Ele é limitado, não, ele é condicionado, né? Na oração do Pai Nosso, a gente pede a Deus para nos perdoar, uma vez que nós vamos perdoar quem nos tem ofendido. Então, o perdão é condicionado. Você vai receber o perdão de Deus a partir do momento que você perdoar. E isso, gente, não é Crisliane que está falando, Tiago que está falando, não. É Jesus Cristo que falou. É condicionado. Livro de Marcos, livro de Mateus, oração do Pai Nosso. É condicionado. Se você perdoar, você receberá perdão. Se você não perdoar, entende-se com o Senhor, né? Que é o próprio Jesus que falou isso. Então, o perdão, ele nos livra do peso da angústia, ele nos libera para viver um presente maravilhoso. Jesus ainda fala aqui no versículo 22, ele fala, olha, vinho novo tem que ser colocado em odre novo. Então, quando a gente perdoa, a gente abre portas para quê? Para regeneração. Para regeneração. Nós podemos ser regenerados por Cristo, aprender com a experiência e virar testemunho de vida e fé
e contribuir para que as pessoas possam também enxergar esse caminho. Então, decida perdoar. Porque a partir do momento que você decidir perdoar, a justiça divina irá acontecer. E outro detalhe, não espere que a justiça divina vai ser de acordo com a tua vontade. Porque a justiça divina, ela ocorre de acordo com a vontade do Senhor. E não depende dos nossos desejos para influenciar sobre ela. Porém, quando você decide perdoar algo que te humilhou, que te fez sofrer abuso, que te fez se sentir abandonado, rejeitado, quando você decide perdoar, você se torna inofendível. Inofendível. Na verdade, isso é uma palavra que foi criada no mestrado da vida, mas é uma palavra que eu amei e vou carregar para a vida, né? Me ofendeu aqui, eu já perdoo logo ali, porque entre eu e Deus não pode ter nada. Já logo decido perdoar e vejo como que eu vou lidar com a situação depois, tá? Esse é meu meio de vida. Porque eu tenho aula sobre perdão desde o ano de 2009, que foi quando eu comecei, o meu filho nasceu em 2007, em 2008 eu tive um processo, né, de depressão pós-parto, vivi um processo de depressão pós-parto, e em 2009 eu fui para um encontro com Deus e comecei ali as primeiras atividades para entender o perdão. Então hoje eu sei que perdão é decisão e prática. Me ofendeu? Logo ali na frente eu decido perdoar, porque entre eu e Deus não pode ter nada. Viu, gente? Isso é uma questão de inteligência espiritual. Você decide perdoar. E como você vai lidar com a situação, o Espírito Santo de Deus te dá sabedoria. Porque às vezes dentro de você fica assim, mas eu vou xingar, mas eu vou falar, mas eu vou ficar bravo. Quando a pessoa chega e te dá um abraço, pronto, resolveu. Quando a pessoa chega e te dá uma palavra, ou pelo menos não toca no assunto, porque tem várias formas de se tratar. Quando muitas pessoas falam assim, eu vou perdoar, mas eu não consigo conviver. Gente, deixa eu falar para vocês um negócio. Lá na morte da cruz do Calvário, Jesus estava entre dois ladrões. O que reconheceu Jesus, o que Jesus falou com ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, quando você perdoa a convivência, o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria para conduzir. Mas você não pode entrar para uma decisão de perdão já pensando em não conviver. Você precisa entrar numa decisão de perdão reconhecendo que você terá dificuldade de conviver, mas que você vai tentar. Porque uma das chaves para te libertar do passado no presente é o perdão. Segunda chave, e talvez a mais importante, porque o perdão começa pela segunda chave, na minha opinião, a oração. Nós temos falado muito de oração. Por que eu gosto de falar de oração? Porque a oração é a sua conexão com Deus. Quando você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, como que você define que ele é o melhor? É o que você mais conversa. É o que você divide seus problemas, é o que você divide suas conquistas, né? Esse é denominado melhor. Então, quando você assume uma prática de orar, inclusive esses 10 minutos de oração em cima de um tema tem sido bênção na minha vida, e eu creio que vai ser na sua, porque a gente começa a gerar uma prática, um exercício, né? Apesar de que eu tô o tempo todo falando com Deus, lavando vasilha, eu tô falando com Deus, lavando banheiro, tomando banho, eu tô sempre falando com Deus, porque eu criei um hábito que meu pai me ensinou a estar em conexão com Deus o tempo todo, mesmo diante as dificuldades, né? Lá na frente nós vamos entender que as dificuldades, elas são utilizadas para nos aproximar de Deus. Então a oração, ela vai manter a nossa mente saudável. E outra coisa que me chamou a atenção foi, quando a gente aprende a orar, a gente aprende a se relacionar com Deus. Como relacionar com Deus? Às vezes fala assim, mas eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Gente, começa. É na simplicidade. Não precisa chegar lá e fazer aquela oração eloquente que parece que é até um neurocientista que tá orando, né? Com muito respeito à classe, mas os caras são inteligentes, falam muito bem, né? Você não precisa explicar para Deus um detalhe que ele já saiba, mas você precisa ter o reconhecimento de que você necessita. E a oração nos facilita, a oração nos dá essa possibilidade. Outra coisa que Tiago ensinou e eu tenho praticado nos últimos meses e dias, andando com pessoas saudáveis.
Quando você começa a andar com pessoas saudáveis e a tentar tornar as pessoas que estão no seu ciclo de vida saudáveis, porque às vezes, gente, somente agora num período de pandemia, você não vai simplesmente trocar de amigo, até porque amigo não se troca, né? Inclusive hoje, o Dia Internacional aí do Amigo, parabéns a todos os amigos que, apesar das dificuldades, se mantêm amigos, né? Mas aí, você não vai simplesmente interromper, né? Você vai seguir. E quando a gente decide ajudar as pessoas que não estão saudáveis, a gente vai entendendo o quanto é importante estar saudável, né? Então, por exemplo, nesse período de pandemia você não vai conseguir trocar, né? Então, como não vai ter como trocar, vamos reciclar o que a gente tem. Até porque trocar não é o ideal. Pega aquele amigo que tá com negativismo, que tá numa situação difícil, que não tá sabendo lidar com a crise, e fala, olha, vem pra cá. Se você não tem pessoas saudáveis no ambiente de vida que nós estamos vivendo hoje, seja você a pessoa saudável. Busque você uma mentalidade saudável. Por quê? Hoje o network tá mais complicado pessoalmente, né? Tá mais pela mídia. Então, os poucos contatos que você tem social, se você não vai ter contatos com pessoas saudáveis, seja você a parte saudável, porque nós estamos aqui para ser bênção na vida dos nossos, né? Nós aprendemos com pessoas saudáveis e quando você está vivendo com pessoas saudáveis, você percebe que essas pessoas não se ofendem com facilidade. Eu mesmo tenho algumas amigas que eu tenho analisado nos últimos tempos, elas não se ofendem com facilidade. E eu sempre me ofendi com muita facilidade, né? E ao conviver com essas amigas ao longo desses 2 anos que eu tenho as observado, eu vi que quando apareceu essa frase no curso, que quando a gente convive com pessoas saudáveis, a gente vê que elas não se ofendem com facilidade, eu consegui ver que essas amigas minhas que estão mais próximas nos 2 últimos anos, elas não se ofendem com facilidade. É aí que entra o inofendível, né? Mais uma vez. Então, a gente também pode, orou, perdoou, mantenha a consciência limpa, né? Busque não ofender. E se ofender, busque perdoar rápido, né? Eu ofendi, eu vou buscar uma forma de ser perdoado. Eu fui ofendida, eu vou decidir perdoar rápido. Isso em oração, porque a oração é a chave do negócio, viu? Depois, vamos ler Mateus 11:26, que é onde está condicionado o perdão. Mateus 11:26 é onde está condicionado o perdão. E Atos 24:16, que é onde fala para nós mantermos a nossa consciência limpa, tá? Não ofender, buscar não ofender, se ofender, buscar o perdão e buscar decidir perdoar quando ofendido. Não há libertação sem que haja perdão e sem que haja uma mente sem ofensas. É impossível você ser liberto se você não perdoar e deixar de se ofender por qualquer coisa, tá bom? Então, para que nós possamos terminar, liste 10 pessoas, de 3 a 10 pessoas que você precisa liberar perdão. De 3 a 10 pessoas que você precisa liberar perdão ou decidir perdoar. E ore em cima disso, porque o Senhor vai te dar estratégias para que o conserto aconteça. Viu? A Bíblia fala assim que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, se você buscar com propósito realizar essa atividade, você vai ver que o maior beneficiado dessa atitude será você. Nós temos uma amiga aqui na nossa célula que uma das batalhas espirituais que eu tive com ela foi sobre o perdão. E o dia que ela decidiu perdoar, a vida dela vem de uma transformação, assim, inigualável. E o dia que eu for abrir o canal para poder dar testemunhos, eu espero que ela esteja à vontade para dar esse testemunho. E aí eu vou lembrar vocês que foi desse dia, vocês vão conseguir ver através do testemunho dela o tamanho da transformação. Paz e prosperidade, que o Senhor seja com todos vocês, um abraço grande e eu espero mais uma vez poder estar contribuindo para a vida emocional, espiritual, mental e financeira
de vocês. Que Deus abençoe. Abraço grande para todos os amigos. Hoje é nosso dia.